Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos abordar um tema fundamental para quem está no mundo dos investimentos: como calcular o preço teto de uma ação ou fundo imobiliário. Então, se você quer aprender a identificar qual o valor máximo você poderia pagar por um ativo para garantir um recebimento de dividendos adequado, esse vídeo é para você. Mas antes da gente começar, eu quero te fazer um convite muito especial. Então, se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, eu te convido a se inscrever e fazer parte dessa comunidade. Basta clicar no botão de inscrição e ativar o sininho das notificações. Assim você vai ficar por dentro de todas as atualizações de conteúdo. Esse gesto simples significa muito para mim e vai me ajudar na jornada de fortalecimento e crescimento desse canal. Então, eu conto com o seu apoio. O preço teto é uma ferramenta essencial para uma análise de investimentos. Ele indica qual o valor máximo você estaria disposto a pagar por uma ação ou por um fundo imobiliário, levando em consideração os pagamentos de dividendos que você espera receber. E você, já calculou o preço teto de algum ativo antes de investir? Me conta aqui nos comentários. Bom, então como base, nós consideramos uma porcentagem mínima de 6% para considerar o recebimento dos dividendos. Esse parâmetro é utilizado por muitos investidores para avaliar a margem de segurança de um ativo. Essa referência tem sido utilizada por investidores renomados, como Luiz Barsi, por exemplo, um dos maiores investidores da Bolsa de Valores brasileira, e Décio Bazin, por exemplo, que no seu livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, o autor cita que no mundo todo convencionou-se que qualquer ativo financeiro deve render no mínimo 6% anuais para ser considerado um investimento remunerativo. E ele ainda complementa que se as ações da carteira pagarem menos de 6% anuais, não estarão sendo remunerativas. É melhor livrar-se delas. Se não existirem outras que as substituam, o mercado de ações deixa de ser uma alternativa interessante. Títulos de renda fixa estarão sendo, então, melhor escolha do que os investimentos em renda variável. Bom, lembrando que esse 6% é só em dividendos, sem considerar ainda o potencial de valorização dos ativos. Então, de modo geral, se o preço teto que você calculou for maior que a cotação atual do ativo, pode indicar uma possibilidade de compra. E se for menor, é um sinal para você ficar atento e avaliar melhor a situação antes de investir. O cálculo do preço teto é uma etapa importante, mas ele deve ser considerado dentro de um contexto mais amplo de análise de investimento. Então, antes de determinar o preço teto, é fundamental que você já tenha feito uma análise completa e criteriosa para determinar a qualidade e a atratividade das ações que você pretende comprar ou dos fundos imobiliários que você também pretende investir. Então, após realizar essa análise mais abrangente e já ter definido um ativo em potencial para você investir, aí sim chega o momento de calcular o preço teto. Esse valor vai servir como uma referência para te ajudar a identificar se o ativo está sendo negociado a um preço que oferece ainda uma margem de segurança para o investidor. Agora vamos dar um passo prático nessa jornada e eu vou te apresentar uma planilha que eu elaborei com muito carinho, especialmente para você que me acompanha aqui no canal. O link para download gratuito está aqui na descrição do vídeo. Fique à vontade para utilizar essa planilha como uma ferramenta para suas análises e tomadas de decisão no mercado financeiro. Eu já estou aqui com a minha planilha aberta. E nesse primeiro momento eu gostaria de fazer uma observação que os exemplos que forem utilizados aqui para calcular o preço teto não configuram uma recomendação de compra. É apenas para exemplificar o cálculo do preço teto. Bom, então eu vou explicar aqui um pouquinho de como essa tabela funciona e mostrar quais são os dados que vocês vão precisar inserir para calcular as ações e os fundos imobiliários do seu interesse. Bom, o primeiro passo é começar o preenchimento dessa tabela pela parte aqui da média dos dividendos pagos nos últimos 5 anos. Eu vou utilizar aqui a ação da Taesa 11 como exemplo para esse cálculo.
Bom, para esse exemplo, eu vou utilizar aqui a plataforma da Status Invest, que ela já traz essas informações que a gente precisa, todas reunidas. Eu vou pesquisar pelo ativo Taesa 11 e você pesquisa pelo ativo do seu interesse. E onde a gente vai conseguir localizar a informação do histórico de recebimento de dividendos dos últimos 5 anos da empresa. A gente vai descendo aqui até encontrar o registro histórico do pagamento de dividendos da Taesa. Eu vou selecionar aqui a opção máxima, porque se eu colocar considerando apenas os 5 anos, vou agrupar por ano aqui para que vocês vejam, vai considerar o ano de 2023. Só que como o ano de 2023 ainda não está encerrado, eu não vou considerar esse valor para minha análise. Então eu preciso de mais informações. Eu vou selecionar o período máximo. Se você ainda não agrupou por ano, você vai agrupar aqui nessa opção. E agora eu vou considerar de 2018 a 2022, 5 anos. Então, quando você passar o mouse sobre o ativo num determinado ano, já vai aparecer aqui para você a informação de quanto rendimento foi distribuído naquele ano. Então, nós vamos começar a preencher a planilha com esses valores. Começando aqui por 2018, vamos colocar o valor de R$ 2,78. 2019, R$ 1,89. 2020, 3,21. 2021, 4,50. E 2022, 4,85. Assim que a gente inserir todos esses valores, a planilha vai te dar aqui já um cálculo médio do que foi pago nesses 5 anos da empresa, né? Desse histórico que foi disponibilizado para nós. Esse valor já vai ser automaticamente transferido para essa aba. Aqui a gente vai adicionar agora a cotação do ativo. A Taesa hoje está sendo negociada a R$ 34,83. Bom, e aqui está aquele parâmetro de 6% que eu já deixei definido como a rentabilidade mínima a que eu estaria disposta a receber em dividendos por esse ativo. Lembrando que varia de investidor para investidor, mas que o critério mínimo a ser admitido seria essa taxa de 6%. Então, a gente vai perceber aqui que o preço teto, considerando essa margem de 6% mínima para eu receber de dividendos, comprando uma ação da Taesa, esse preço teto seria de R$ 57,43, ou seja, isso ainda me indica uma possível oportunidade de compra. Claro, uma vez que o investidor já tenha feito toda uma análise mais completa do ativo e definindo esse ativo como um ativo de qualidade e de interesse para sua carteira, alinhado com os seus objetivos e com as suas metas, aí sim o preço teto indica uma boa oportunidade de entrada. Mas eu também poderia considerar, por exemplo, receber no mínimo 7%. E a gente vai ver como que esse preço teto vai se comportar. Definindo essa margem de 7%, ainda assim indicaria uma possível oportunidade de compra, porque esse preço teto seria de R$ 49,23 e o nosso ativo ainda está sendo cotado a R$ 34,83. Então, vamos avaliar aqui uma possibilidade também para 8% de recebimento de dividendos. Ainda assim, indica uma possibilidade de entrada. O preço teto seria de R$ 43,08, que ainda indica que tem uma margem de segurança entre o preço do ativo e o preço teto que eu tenho. Se eu definisse uma margem de 9%, R$ 38,29 seria o meu preço teto, ainda teria uma margem de segurança, mas um pouco menor. Se eu quisesse uma rentabilidade de 10%, aí eu já não iria conseguir com o preço que essa cotação está sendo negociada hoje no mercado. Porque aí, para receber 10% em rentabilidade, né, 10% só em dividendos, eu teria que pagar no máximo por essa ação o valor de R$ 34,43. Mas hoje ela está sendo negociada a R$ 34,83. Então, excede a margem de segurança. E ainda existe uma outra interpretação que pode ser feita, que você pode usar, por exemplo, para aqueles ativos do seu interesse que não tem muito histórico de pagamento de dividendos, de forma que você não consiga preencher os dados de 5 anos de histórico,
você pode avaliar o preço teto dele atual, para te oferecer um parâmetro também para entrada no ativo. Para calcular esse preço teto atual, a gente vai considerar os dividendos recebidos nos últimos 12 meses. Eu vou continuar aqui com o exemplo da Taesa e a gente vai obter essa informação aqui também na Status Invest. Bom, se a gente observar, aqui no Dividend Yield corresponde uma taxa de 9,78%, mas ele já traz aqui para nós que nos últimos 12 meses foram pagos 3,38. Então, eu vou usar essa informação para preencher aqui na minha planilha. Bom, e como a minha rentabilidade mínima esperada ainda está aqui preenchida com 10%, naturalmente ele já indicou aqui que excedeu a margem de segurança. Mas se eu voltar, por exemplo, para os 8%, já me indica uma possível oportunidade de compra. Eu também já deixei aqui um segundo exemplo para mostrar para vocês preenchido com as ações do Banco do Brasil, BBAS3, que está sendo cotado hoje a R$ 47,52. Eu já preenchi aqui o histórico de pagamento de dividendos dos últimos 5 anos, o que nos deu aqui uma média de R$ 2,39 recebidos durante esse período analisado, né, de 5 anos. Esse valor já veio para cá e hoje eu posso verificar que mesmo operando com a mínima rentabilidade esperada, esse ativo hoje está acima do preço teto, o que indica que excedeu a margem de segurança. Eu poderia comprar essa ação para garantir essa rentabilidade mínima de 6% por R$ 39,87. E hoje o ativo está sendo cotado a R$ 47,52. Mas, por outro lado, se eu avaliar aqui o preço teto atual, considerando apenas os dividendos pagos nos últimos 12 meses, eu vou verificar aqui que ainda existe uma margem de segurança para o investidor, indicando possível oportunidade de compra. Se você gostou do vídeo e quer mais conteúdo sobre investimentos, não esquece de deixar o like, compartilhar com seus amigos investidores e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Eu te agradeço muito pela participação e nós temos um encontro marcado aqui no próximo vídeo. Até lá, bons investimentos e sucesso na sua jornada financeira!